Olá, eu sou o missioneiro Alexandre. Vamos falar aqui sobre algumas doutrinas da Igreja Católica. Queremos começar pela doutrina do papado, do Papa Pedro. A Igreja Católica diz que Pedro é o seu primeiro Papa. Mas oficialmente falando, Bonifácio III, em 606 depois de Cristo, é considerado o primeiro Papa. Pero, a Igreja Católica e os teólogos católicos, por causa de um versículo de Mateus 16, 18, diz que Pedro é o primeiro Papa. Eu te digo que tu eres Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas dos domínios e das mortes não prevalecerão contra ela. Por causa de esse versículo, a igreja Católica diz que Pedro é o primeiro Papa, que Pedro é também a pedra e é o primeiro Papa. Porém, o que Pedro disse? O que o próprio Pedro e os doutrinadores da igreja diziam? Quem é a pedra? Mira o que Pedro diz, Hechos 4, 10, 11. Sepam, pois, todos ustedes e todo o povo de Israel, que esses homens que estão aqui adelante de ustedes são, graças ao nome de Jesus de Nazaré, crucificado por ustedes, pero ressuscitou por Deus. Jesus Cristo é a pedra que desecharam ustedes os construtores, e alegada ser a pedra angular. O próprio Pedro reconhece que não é a pedra, que a pedra é Jesus Cristo. Pedro reconhece, Hechos 4, 10 e 11, ele reconhece que ele não é a pedra. Outro apóstolo que doutrinou a igreja de Cristo é Pablo, Efésios 2, 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus mesmo a pedra angular. O texto é claro, Pablo e Pedro reconhecendo que a pedra é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra e não Pedro. É de dudar que Pedro tenha sido o primeiro Papa. Segundo a Igreja Católica, o papado de Pedro foi de 31 a 67 depois de Cristo, ou de 42 a 67 depois de Cristo. Pero não vemos base para isso. O concílio de Jerusalém, da Igreja de Jerusalém, se celebrou ao redor de 48 e 49 depois de Cristo. Esse concílio não foi presidido por Pedro. Pedro não dirigiu o concílio. O concílio foi dirigido por Tiago, pastor local de Jerusalém. Isso é um tremendo de respeito, porque o Papa está presente, pero não dirigiu o concílio. Será que Pedro foi o primeiro Papa? Porque Pedro estava em concílio e não foi quem dirigiu, foi Tiago, pastor de Jerusalém. Para mim isso é um tremendo de respeito. Será que há base bíblica para dizer que Pedro foi o primeiro Papa? Em ano 58 depois de Cristo, Pablo escreveu a carta aos Romanos. Em nenhum momento, no último capítulo da carta de Pablo aos Romanos, no último capítulo, ele manda saudações a muitas pessoas. Pablo saluda muitas pessoas. Em nenhum momento Pablo saluda Pedro. Em nenhum momento Pablo manda saludo ou cita o nome de Pedro. Isso é muito estranho. Porque se Pedro é o Papa e está em Roma, eu creio que Pablo citaria o nome de Pedro. Em momento algum na epístola aos Romanos, Pablo citou o nome de Pedro. Em ano 62 depois de Cristo, Pablo, encarcerado em Roma, escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Em nenhum momento Pablo cita o nome de Pedro. Pablo não cita o nome de Pedro em nenhum momento. Isso é muito estranho. E cremos que não há base bíblica para crer em esta doutrina de que Pedro foi o primeiro Papa. Não há base bíblica. Agora falaremos sobre sacramentos. Nós vamos falar sobre 3 sacramentos. Segundo a Igreja Católica, sacramento entende-se como um sinal sensível e eficaz instituído por Cristo para a salvação das almas. Sacramento provém do latim sacramento, cujo significado é algo santo ou sagrado. Segundo a Igreja Católica, o sacramento tem um poder tão grande que pode salvar mesmo com a ausência de fé. Vamos analisar o primeiro sacramento. É o bautismo. A Igreja Católica bautiza um. Segundo a Igreja Católica, esse bautismo pode salvar. Pero vamos ver Marcos 16. El que crê e seja bautizado será salvo. Nós outros cristianos evangélicos não bautizamos ninhos,
porque niños não têm pecado. Quando um ninho morre, é salvo pela graça. É salvo pela graça de Deus. Não há pecado em um ninho. Para haver pecado, há que haver consciência. Pero um ninho não tem consciência. Pero a Igreja Católica diz que o batismo pode salvar. E a Bíblia diz em Marcos 16:16, el que crê que seja bautizado, este será salvo. Então não creemos assim, esse primeiro batismo. Agora falaremos sobre penitência. Vemos muitos católicos fazendo muito sacrifício, andando descalços na carretera, com seus pés sangrando, subindo escaleras de rodilha, com suas rodilhas sangrando, se autoflagelando, fazendo penitência, creem que estão prestando um culto a Deus. Pelo que a Bíblia diz sobre isso, sobre sacrifício e pena. Vamos ler Isaías 53:5. Ele foi traspassado por nossas rebeliões, emolido por nossas iniquidades. Sobre ele recaiu o castigo precioso de nossa paz, e a graça das suas heridas fomos sanados. Mira, sobre ele recaiu o castigo. Todo o castigo já foi feito por caiu sobre Cristo. Eu não necessito mais caminhar descalço, subir escaleira de rodilha e nem lastimar mais nada em meu corpo, porque Deus já fez todo o castigo por mim. Então, essa penitência que tem como sacramento na Igreja Católica não há base bíblica. Agora falaremos sobre extrema unção. Segundo a Igreja Católica, extrema unção é um sacramento instituído para alívio espiritual e temporal das almas que estão enfermas em peligro de vida. Essa extrema unção pode ser feita por um sacerdote ou, em casos extremos, por uma pessoa que é um leigo. Segundo a Igreja Católica, a extrema unção pode salvar até mesmo com a ausência de fé. Se uma pessoa está em estado vegetativo, sofrendo, morrendo, e a extrema unção é feita, essa pessoa pode ser salva mesmo com a ausência de fé. Isso é o que ensina a Igreja Católica. Pero não creemos assim, não vemos base bíblica para isso. Agora falaremos sobre mediação. Quem pode ser mediador? Quem pode mediar em vida hasta Deus? Mira, segundo a Bíblia, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, Deus, Jesucristo, homem. Jesucristo é o único mediador. O único mediador é Jesus. 1 Timoteo 2:5. De hecho, solo uno es Dios y solo uno es mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Solo um mediador. É o que a Bíblia diz. Que há somente um mediador. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Como creem os católicos? Os católicos têm muitos mediadores. Eles creem que muitos podem fazer a mediação. Que mortos podem mediar para pessoas que estão vivas. Como Maria, Pedro, Pablo, pode ser nosso mediador. Para justificar essa doutrina de que há muitos mediadores, os católicos vão na vida da Bíblia 7 livros apócrifos, é dizer, que não têm inspiração bíblica. Esses livros estão os mortos intercedendo pelos vivos, lo qual é contrário ao resto da Bíblia. Eles fizeram um concílio que durou 15 anos, chamado Concílio de Trento. E eles anadiram livros onde tem mortos intercedendo por vivo. Quero ler agora o versículo de Apocalipse 22:18. Declaro que todo aquele que ouve as palavras proféticas deste livro, al que lhe agregue algo, Deus lhe hará as outras descritas em estes livros caiga sobre ele. É um grande erro anadir livros à Bíblia. A Igreja Católica anadiu livros como Judite, Macabeus, Tobias, alguns livros que têm mortos intercedendo por vivo. Pero isso não agrada a Deus, isso não é de Deus. Agora falaremos sobre idolatria. Êxodo 23, um versículo da Bíblia. Não tendrás Deus ajenos delante de mim. Não terás imagem nenhuma semelhante de coisa que está arriba e em céu, nem abaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás a elas, nem las honrarás, porque eu sou Jeová tu Deus, forte, celoso, que visita a maldade dos padres sobre os filhos, sobre o terceiro e sobre os quartos, a los que me aborrecem. A Bíblia é clara: não tendrás imagem nenhuma semelhante de coisa que arriba em cielo, nem abaixo na terra, nem nas águas abaixo da terra. A Bíblia é clara: idolatria é um pecado. Pero os teólogos católicos
usam 3 palavras para justificar a idolatria: ladolia, hiperdulia e idolatria. A dulia é o culto, é a veneração aos santos e aos anjos. Ladolia provém da palavra grega duleia, que significa submissão, servidão. A palavra veneração que os católicos usam para falar que dulia é uma veneração a santos e a anjos, vem emprestada de los deuses pagãos, sobre da deusa Vênus, que para os romanos era a deusa do amor. Segundo a Igreja Católica, quando eu hago uma dulia, eu não estou adorando, eu estou prestando um culto de submissão e servidão aos anjos e aos santos. Depois da dulia, vem a hiperdulia, que é quando um católico se arrodilha aos pés de Maria. Segundo a Igreja Católica, não estão praticando idolatria, e sim um culto a Maria. Idolatria não só a Deus, que adoram somente a Deus. Sabemos que tudo isso, muitos deles católicos nem sabem que isso existe. Mas sabemos que isso é uma desculpa que não tem amparo bíblico. Essas palavras nem existem na palavra de Deus, que não tem amparo bíblico sobre o que eles fazem para ser imagens futuras e confeccionar e se prostrar diante dela. Não há base bíblica, como lemos no versículo, para não hacer nada que há debaixo, nem cielo, nem na terra e nem debaixo do mar. Agora falaremos sobre purgatório. Que lugar é esse? Purgatório vem do latim purgare, que significa purificar, limpar-se. Segundo a Igreja Católica, o fogo do purgatório deve ser temido. Segundo a Igreja Católica, um dia só no purgatório equivale a multitudes de dias a cair na terra sofrendo. Quem é que vai para o purgatório? São pessoas que não puderam entrar no céu, porque não eram buenas o suficiente para entrar no céu, mas também não era mala o suficiente para ir para o inferno. São pessoas que têm pecados veniais. Essas pessoas vão para o purgatório purificar seus pecados. Segundo a Igreja Católica, se um católico tem um parente em purgatório, ele pode fazer 3 coisas: fazer preces, rezar missas e dar lismona com intenção em nas almas no purgatório. Segundo a Igreja Católica, dar lismona com intenção na alma do purgatório é como se echasse água no fogo do purgatório para aliviar o sofrimento de los católicos que estão no purgatório. Mira que diz Juan 1:7: Pero se vivemos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e a sangue de seu Hijo Jesus Cristo nos limpia de todo pecado. Segundo a Bíblia, a sangue de Cristo me limpia de todo pecado. Creer em purgatório é subestimar a sangue de Cristo, que me limpia de todo pecado. Toda minha deuda é paga pelo sangue de Cristo. Eu não necessito expurgar meus pecados em el purgatório, porque Cristo pagou toda minha deuda na cruz do Calvário, derramando seu sangue. Não há base bíblica para crer em purgatório. Agora falaremos sobre Maria, que é uma tremenda serva de Deus. Um cristiano que habla mal de Maria é porque não conhece a Bíblia. Maria é uma mulher muito bendecida. Maria é uma mulher muito bendecida. No ano 431 depois de Cristo, século 5, concílio de Éfeso, Maria é declarada Madre de Deus. Neste concílio eles pensaram: se Jesus é o Cristo e Maria é a Madre de Cristo, então Maria é Madre de Deus. Pero Jesucristo tem 2 naturezas: 100% homem e 100% Deus. Neste concílio não souberam apartar essas 2 coisas: o Cristo 100% homem e o Cristo 100% Deus. Não souberam apartar. Jesus tem 2 naturezas: 100% homem e 100% Deus. Maria é madre de Jesus 100% homem, porque Deus não pode ter uma madre. Deus não pode ser criado por nenhum homem. Essa doutrina não há amparo nas Escrituras, que Maria seja madre de Deus. Eles disseram isso no concílio de Éfeso. Maria foi declarada madre de Deus. A segunda coisa que disseram com Maria, que ela nem sabe, é no ano 649 depois de Cristo, ciclo 7, concílio de Latrão, proclamado a virgindade de Maria. Mateus 1:25: Pero não o conheceu hasta que deu a luz seu filho primogênito, e lhe pôs por nome Jesus.
O texto escala, não le conheceu. Nos manuscritos dos textos receptos, a palavra para conheceu é egnose, forma lexal gnosco, que basicamente significa descobrir, conhecer, saber. Esta palavra, quando é usada no hebraísmo, significa relação sexual entre um homem e uma mulher. Quando se habla sobre parejas também, é uma relação sexual entre homens e mulheres. Sei que isso é muito triste, porque os católicos podem se ofender. Pela palavra original do grego é esta, que dá num hebraísmo que se pode conhecer em situação de relações sexuais. Nós outros que somos cristianos cremos que José teve relações com Maria depois do nascimento de Jesus, segundo esse verbo no grego. Terceira coisa que queremos falar, ano 1854 depois de Cristo, século XIX. Papa Pio decreta lá a Imaculada Concepção de Maria. Todos sabem que Jesus não pecou. Os católicos admitem que Jesus não há pecado. Pelo que a Bíblia diz, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, tem mais alguma pessoa que não pecou? Jesus não houve pecado, tudo bem, os católicos admitem, os cristianos também. Pero há alguém mais que não pecou? Em la Bíblia cita alguém que não cometeu pecado? Mira Romanos 3:23. Por todos hão pecado e estão privados da glória de Deus. A Bíblia é clara, todos hão pecado. Solamente Jesus Cristo não cometeu pecado. Então, essa doutrina da concepção de Maria, decretada lá em Imaculada Concepção de Maria, não há amparo nas Escrituras, porque Maria também pecou e morreu por seus pecados, porque a Bíblia é clara, porque todos são pecados e são privados da glória de Deus. Não há nenhuma base bíblica para crer que Maria não cometeu o pecado. Nossa intenção com este vídeo não é criticar nem juzgar, mas temos que buscar a verdade, para sabermos a verdade e conhecer para o bem de nossa própria salvação. Não criticamos a nada com sentido de denegrir nenhuma pessoa, nenhuma religião. Pela verdade tem que ser seguida. Eu digo essas verdades sobre a Igreja Católica. Se você é católico, por favor, não se ofenda comigo, pero tem que saber essa verdade. Deus lhe bendiga muito. Um abraço, Deus lhe bendiga.